a bonda de um cibinho. Estamos em terras de devoção mariana. Atrás, a Igreja Matriz, dedicada à Nossa Senhora da Assunção. Mas o ícone maior destas terras transformaram-nas em terras da Senhora do Campo. No ano em que se comemoram 500 anos da transformação da paróquia de Santa Maria de Lamas em Comenda da Ordem de Cristo de Santa Maria de Lamas, convidamos-os a acompanharem-nos nesta visita a uma das 67 povoações do concelho de Macedo Cavaleiros. Venham connosco. Estamos na fonte de São Brás. As fontes, locais de encanto, locais de encontros, locais de mistérios e também locais de lendas. E por falar em lendas, todas as terras têm a sua. Desde tempos imemoriais que as populações quiseram justificar a existência da sua aldeia com determinado nome. Ora bem, esta aldeia, que até 2003 foi conhecida como Lamas de Pudense, dizem os antigos que no tempo das cruzadas terá aportado aqui um cavaleiro francês, um nobre francês de seu nome Dom Pudense, que terá tomado conta de todo este território, dando inclusive, segundo a lenda, o nome à aldeia vizinha de Pudense, e terá em determinada altura, junto do seu séquito, um dos seus criados, um dos seus servos prediletos, ao qual terá oferecido estas terras, à qual, diz a lenda, chamariam a Lama de Dom Pudense. Ora, pergunta-se sempre, no meio das lendas, em que há uma mistura, uma simbiose entre o factual e o imaginário popular, terá sido mesmo assim? Pois Lamas, quando pensamos no atual nome de Lamas, pensamos que há muitas outras lamas por aí. Se pensarmos apenas no distrito de Bragança, temos lamas de Orlhão, temos lamas de Cavalo, temos Val de Lamas, mas se extravasarmos para lá das fronteiras, temos, por exemplo, Lamas de Olo e muitas outras terras que têm origem no radical Lama. No próprio concelho de Macedo Cavaleiros temos Lama Longa. Ora bem, o que eram as lamas, de facto, e porquê é que um território era designado por lamas? Ora, uma lama não era mais que um local propício à pastagem, um local onde existia água. Ora, lamas é claramente um hidrotopónimo, dizem-nos os entendidos, que terá surgido a partir do vocábulo latino lamam. Só que esse era um vocábulo que praticamente não existia. Ora, Lamas terá surgido, sim, com origem, provavelmente, numa qualquer outra povoação aqui ao lado, que designavam este local como local de pasto, local para pastagem. Porque, historicamente, inclusive, há locais, como nas Astúrias, onde são chamadas Lhamas, ou na Galiza, onde também são chamadas Lamas, e proliferam imensas povoações com esse nome, que seriam, inclusive, locais agrícolas onde eventualmente existiriam até linhares que precisavam de ser regados. Portanto, a origem, a justificação para o nome de Lamas tem a ver com um vocabulário agrícola. Esta era a zona de pasto, como ainda hoje é, e muito produtiva. Ora bem, quando se fala na existência de outra povoação, a primeira referência que nós temos, de facto, à existência de uma terra chamada Lamas, não Lamas de Pudense, porque Lamas de Pudense só nos surge no século XVI, é precisamente em meados do século XIII, em 1258. O que é fantástico, ao lermos esse documento, é que existia uma outra aldeia que fazia parte da jurisdição da paróquia de Santa Maria de Lamas. Estamos a falar de Castrelos. Ora, Castrelos, que ainda hoje subsiste no cadastro toponímico da freguesia como Cristelos, uma corrupção do nome original, tal como Crastelos, uma corrupção do original nome Castrelos. Ora, Castrelos é um castro pequeno. Ora, onde há castros, vindo da palavra romana castrum, castelo ou local fortificado, existiria na saída sul da povoação uma outra aldeia com o nome Crastelos, que pelo menos durou até ao século XVI, que poderá ter sido o que deu origem à posterior povoação de Lamas, num local muito mais ameno. E Crastelos traz-nos algo mais.
pois ainda em meados do século XVIII existia a devoção em Lamas a Santo André. Santo André, que tem reminiscências precisamente ao lado de Cristelos, na Eira de Santo André, como ainda hoje é conhecida. E Santo André leva-nos a um outro campo. Lamas fez parte dos Caminhos de Santiago, mas isso vamos explicar já a seguir. Venham conosco até à Capela de São Sebastião. Estamos ao lado de caminhos ancestrais, caminhos de peregrinação, ao lado da Capela de São Sebastião. Um exemplar, presumivelmente, do século XVII, que haveria de ser reformulado já nos anos 80 do século XX, dando-lhe uma configuração que a destitui do caráter inicial que poderíamos apreciar. E porquê São Sebastião, depois de falarmos em Santo André? Ora, a peregrinação a Santiago é marcada pelas devoções paralelas dos caminhos. Ora, duas delas estão nas extremidades da povoação. Falávamos na Capela de Santo André, na extremidade sul, e temos a Capela de São Sebastião na extremidade norte, ambas à beira dos caminhos antigos de peregrinação que seguiam até à freguesia vizinha de Crujas, cujo orago é precisamente Santiago. E porquê Santo André e porquê São Sebastião? Ora, Santo André, apóstolo, irmão de Pedro, era companheiro e também sócio na pesca, se é que se pode assim chamar, de São Tiago. Daí, muitos dos caminhos terem capelas de devoção a Santo André, que era o que acontecia na saída sul da povoação de Lamas. São Sebastião é uma das devoções mais importantes à beira dos caminhos de Santiago. É muito raro vermos capelas de São Sebastião no alto dos montes, tal como veremos a seguir a Capela da Senhora do Campo. Ora, as capelas à beira dos caminhos eram formas de pagamentos de promessas, muitas vezes associadas às doenças que em época medieval mais assolavam a população, particularmente a peste e a lepra. Ora, São Sebastião é um dos santos protetores da peste. E porquê? Na altura em que, depois do seu martírio, que a sua iconografia apresenta-se-nos com o santo atado a um tronco e cravado de flechas, na altura em que os seus restos mortais foram transladados de uma cidade para outra, a peste aí simplesmente terminou. Ora, a população achou que São Sebastião era um dos protetores da peste, à semelhança também do que acontece com São Roque ou com Santo Antão. A Igreja aproveitou essa devoção popular para fazer uma comparação entre as flechas de São Sebastião e as flechas divinas de castigo para a peste. Ora, as pessoas que faziam as peregrinações queriam a cura e, como pagamento, muitas vezes criavam capelas ou invocações em honra a São Sebastião. Estamos precisamente numa dessas capelas que seguramente terá surgido no âmbito dos Caminhos de Santiago e que nos conduziu a outras devoções numa terra, como dito, cuja devoção principal é a Santa Maria, Nossa Senhora. Continuamos em terras de Santa Maria. Estamos, neste momento, no interior da igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Depois de peregrinações, de falarmos nos santos e nas devoções paralelas, vamos agora centrar-nos um pouco na história de Lamas. Ora bem, como já dito anteriormente, Lamas está a caminho dos 8 séculos de história. 8 séculos que nos dão imensas personagens, personalidades, imensos factos. Ora bem, Lamas aparece-nos pela primeira vez mencionado em 1258. E o que há que relevar dessa informação? Primeiro, o primeiro lamacense alguma vez registado, de seu nome, em latim, Durandus Petri, ou seja, Durando Pires. Há que fixar esse nome para a história de Lamas, porque é de facto o primeiro nome que nos surge mencionado. Mas Lamas também nos dá uma outra visão sobre esses tempos
conturbados ainda de um início de nacionalidade, nos primeiros reinados, estamos a falar de Dom Afonso III. Ora, contrariamente àquilo que nos é veiculado pela história que aprendemos na escola, este território era um território à parte. Se é que podemos chamar-lhe uma espécie de condado à parte. Isto porquê? Porque os reis do início da nossa nacionalidade, até pelo menos Dom Afonso III, praticamente não tinham poder nesta região. Quem de facto tinha o poder eram os senhores da nobreza regional, particularmente a estirpe dos Bragançãos. E ora, é precisamente um Braganção que está umbilicalmente ligado à história de Lamas, porque de facto Lamas não era propriedade régia, isto é, Lamas não era reguengo. Lamas era uma terra que pertencia a um senhor com o nome Nuno Martins de Chacim. E qual é a particularidade dessa pessoa? Era um macedense. Era um macedense que foi uma das figuras mais proeminentes na história medieval portuguesa, particularmente no reinado de Dom Afonso III e de Dom Dinis. Ora, com Dom Afonso III, chegou a ser o meirinho-mor do reino, isto é, o polícia-geral do reino, a pessoa que efetivamente mandava. Mas para lá disso, foi também o educador, o aio do grande rei medieval Dom Dinis. E quando Dom Dinis chega ao trono, transforma logo na figura maior da corte, mordomo-mor. Ora, tivemos um macedense da estirpe dos Bragançãos, cuja honra era em Chacim, daí Dom Nuno Martins de Chacim, que era, de facto, o proprietário, o dono dos direitos de Lamas e provavelmente terá sido um dos seus antecedentes, isto é, ou o pai ou o avô, efetivamente a pessoa que terá fundado Lamas, daí eles serem os proprietários. Mas havia também uma outra instituição que realmente mandava nos destinos de Lamas e que mandou nos destinos de Lamas durante 3 séculos. O mosteiro beneditino de Castro de Avelães. Ora, os coloniacenses, assim chamados porque seguiam a regra de Cluny, eram de facto os donos efetivos de Lamas e foram os donos de Lamas até pelo menos ao século XVI, quando Lamas, numa conjuntura de criação da Diocese de Miranda, em 1545, os monges de Castro de Avelães e o mosteiro de Castro de Avelães perde o poder que tinha em toda a região. Ora, esta terra não existiria, com toda a probabilidade de hoje, sem todo o empenho que os monges tiveram. Aliás, em toda a documentação medieval, eles vêm mencionados como sendo proprietários de imensos casais em Lamas. E não só, tinham os direitos do padroado da Igreja. Lamas aparece-nos ao longo da Idade Média imensas vezes pela nomeação de párocos, que eram párocos nomeados precisamente pelo abade de Castro de Avelães e depois, obviamente, aprovado pelo arcebispo de Braga, que até precisamente a meados do século XVI detinha a superioridade espiritual em toda esta região. Ora, Lamas segue, por isso, um caminho ligado aos beneditinos. Por isso, hoje, em Lamas, toda a gente sabe o que são as sortes. Toda a gente pensa o que serão as sortes. Há também mais uma lenda associada, que terá sido um senhor rico, que terá deixado uma grande propriedade para a população de Lamas. Ora bem, a realidade é que as sortes ficam num sítio cujo topónimo é a Queitada. Ora, Queitada que nada tem a ver com coitadismo ou com coitadinha. Queitada é mais uma deturpação de coutada. Ora, coutada eram as terras, os coutos ligados às ordens eclesiásticas, às ordens religiosas. Portanto, as sortes, quando surgem, terá sido seguramente depois do século XVI, em propriedades que antes eram dos beneditinos e que lhes foram retiradas a partir do momento em que foi criada a Diocese de Miranda. Ora, mas Lamas tem muito mais do que esses personagens importantes dessa fase em que há uma afirmação do poder régio. Estamos no ano em que Lamas cumpre os 500 anos, 5 séculos de transformação de uma simples paróquia em Comenda da Ordem de Cristo. A Comenda da Ordem de Cristo de Santa Maria de Lamas. Ora,
Para uma paróquia ser elevada à comenda da Ordem de Cristo, essa paróquia tinha que ter algum poder. Nesse mesmo ano foram criadas mais algumas no distrito de Bragança, inclusive duas também no concelho de Macedo Cavaleiros. Ora, quando estamos a falar numa comenda da Ordem de Cristo, estamos também a falar de uma passagem de donatários da terra e daí também a pressão da própria diocese para que os monges beneditinos daqui tenham saído, e a partir de 1520 Lamas passa a ser propriedade com direitos de pessoas ligadas essencialmente a Dom Manuel I, que quis precisamente beneficiar todos aqueles que ao serviço do rei iam para conquistas, nomeadamente em África, e que recebiam os rendimentos de uma igreja ou de uma paróquia. Não era qualquer paróquia que era elevada à comenda da Ordem de Cristo. Ora bem, Lamas, e estamos a falar em pleno século XVI, surge-nos a primeira anotação relativamente à população de Lamas. No numeramento de 1530, pouco depois de ter sido elevada à comenda da Ordem de Cristo, aparece-nos com cerca de 135 habitantes. O que é importante, não sendo a povoação mais populosa da região, o que é um facto é que quando nos aparecem novamente censos, já em pleno século XVIII, Lamas já tinha duplicado a sua população. Ora, quando uma povoação duplica o seu tecido populacional, é sinal de grandeza, é sinal de dinamismo. Ora, é precisamente nessa época que nos surge este edifício religioso, que apesar de ter uma data de finais do século XVIII, na frontaria, essa data corresponderá assim a obras de remodelação, nomeadamente no altar-mor, claramente com características barrocas. Ora, este templo, e porquê é que se pode dizer que este templo já existiria no século XVII? Porque pelas visitações à Igreja de Hidroso, já no século XVII, 1684, nos é dito que na Igreja de Hidroso teria de ter um lavatório de sacristia igual ao da Igreja de Lamas. Portanto, estamos num edifício, à semelhança da grande maioria dos edifícios religiosos do concelho, do estilo barroco. A grande maioria deles são do século XVIII. Este, apesar de ter uma data na frontaria, como dito, do século XVIII, estamos num templo, sim, construído que já existiria no século XVII. E que, para lá de tudo, tem uma característica única que só se encontra em mais outro templo do concelho de Macedo Cavaleiros, e muito pouco em Bragança. Este, juntamente com a Igreja Matriz de Valdeprados, são os únicos templos cuja entrada não está virada para poente, que é o normal. Esta entrada está virada para sul, se é que se pode chamar. E porquê esta e a Igreja de Valdeprados? As duas viradas para sul, única e exclusivamente por um motivo, porque não havia espaço para as virar para poente. E, aliás, neste caso muito particular, a Igreja nunca poderia estar virada em direção à elevação que temos aqui ao lado do Monte do Facho, onde se encontra a Senhora do Campo. Estamos num sítio mítico. Esta é o que dá o nome a estas terras, as terras da Senhora do Campo. Sítio mítico por ser um local de devoção. Falou-se no início que estamos em terras de Santa Maria, terras de devoção mariana. Esta é, com toda a probabilidade, a capela, o edifício religioso mais antigo de todo o concelho de Macedo Cavaleiros. Convido-vos a entrarem connosco. Estamos, de facto, num edifício religioso único. Estamos no único templo de 3 naves do concelho de Macedo Cavaleiros. E, como dito, provavelmente o templo mais antigo de todo o concelho. Não é possível hoje especificar qual terá sido efetivamente a data em que este templo, com uma configuração distinta, terá sido construído. Quando olhamos para a sua configuração, como dito, 3 naves, vemos claramente que temos aqui uma arquitetura muito diferente daquilo que é vulgar
neste território. Vale a pena a visita a este santuário para não só pela devoção, mas também por todas as características arquitetónicas de arquitetura religiosa que nós temos neste local. Aqui temos os resquícios claros da presença já falada dos beneditinos por estas terras. Como dito anteriormente, os beneditinos permaneceram por aqui 3 séculos. Os beneditinos que provinham do mosteiro de Castro de Avelange, aqui muito perto, à saída de Bragança. Toda esta arquitetura em que o tijolo é utilizado nas arcadas é uma arquitetura com um estilo mudéjar, algo importado do outro lado do território. Pois era isso mesmo que nos dizia uma das primeiras referências a este santuário na magnífica e monumental obra do Frei Agostinho de Santa Maria, quando escreveu o seu Santuário Mariano. Referia ele que, na altura, diziam as pessoas daqui, isto estamos a falar do início do século XVIII, que este templo teria sido construído há 300 ou 400 anos. E a partir daí veio, obviamente, a lenda. E a lenda de um anjo que terá ajudado a construir este edifício. E outras lendas se lhe associaram, como o recurso a bois bravos que traziam as pedras até aqui, a este sacro monte, para ser feito este edifício de características de facto únicas neste concelho e no próprio distrito. Quando olhamos para o interior e para a Capela-Mor, verificamos no seu topo precisamente a sua abóboda em ladrilho, coisa perfeitamente invulgar neste território. Dizia-nos Frei Agostinho de Santa Maria que teria sido, segundo as palavras dele, um santo varão espanhol proveniente da Biscaia que teria trazido a planta deste templo e que teria dado a beleza do local onde ele se implanta, construído às suas expensas o templo. Obviamente que isso não passará de uma lenda, como lenda também é aquela que falavam relativamente às imagens que temos no retábulo do altar-mor, que diziam que esta capela foi mandada construir por 3 marinheiros provenientes de Lamas, que numa altura de aperto, estavam eles a afogar-se, recorreram precisamente a Nossa Senhora e terão feito este templo. Ora bem, as lendas valem o que valem. Já foi falado anteriormente que as lendas são um produto do imaginário popular, são um produto de uma conjugação de factos com toda aquela necessidade que temos para justificar a existência de um sítio. Ora bem, não podemos afirmar se esta capela de facto é do século XIV ou XV. O que se sabe, por prospecções arqueológicas aqui feitas, é que existiu uma anterior capela. E há referências, de facto, uma anterior capela aqui, a Santa Bárbara. Ao falar, na altura, com a pessoa mais idosa de Lamas, entretanto já falecida, na altura com 95 anos, transmitiu informações importantíssimas para este local. E, de facto, existiu aqui uma capela de Santa Bárbara na reta à entrada, antes da cruz, onde se procede ainda hoje ao encontro no dia da celebração, por norma a 25 de março, da Nossa Senhora do Campo. Existiu, de facto, aqui uma capela, mas outra existiu onde esta haveria de se erguer. O que podemos dizer em termos cronológicos relativamente a esta capela é que na pedra, antes dos degraus de subida para o altar-mor, antes de obras que terão aqui sido feitas nos anos 60, 70, estava uma data gravada que hoje desapareceu e, pelas fotografias que subsistem, a data que ali estava era do século XVII, mais concretamente 1633. A prova que nós temos é que este edifício, no início do século XVII, já existiria. A primeira referência documental que de facto existe é também do século XVII, 1649, quando é dada a carta de ermitão perpétuo, porque aqui havia um ermitão em permanência, uma carta datada de 1649 a um habitante de uma aldeia aqui próxima, Idroso, e já vimos anteriormente a ligação que parece haver entre Idroso e Lamas, a propósito das igrejas matrizes. Esse é de facto o documento mais antigo. No entanto, a configuração deste edifício leva-nos a considerar que será anterior ao século XVII. E com toda a probabilidade, Frei Agostinho de Santa Maria teria razão quando dizia que no início desse século, do século XVII, no início do século XVIII, queria eu dizer, que teria 300 ou 400 anos este edifício. Muitas lendas lhe estão associadas,
Muitos mitos também lhe estão associados. Ainda há pouco ouvíamos o som do sino que dizem os habitantes e as pessoas mais antigas que afastava as trovoadas. E, de facto, há muitas histórias aqui relacionadas com a Senhora do Campo e com esta devoção mariana a esta Senhora que a transformam a ela, mas também a dois outros santos que aqui acompanham, Santa Bárbara e São Brás, que protegem toda esta povoação e as redondezas das trovoadas. Ora, essa proteção que era dada pela Senhora era paga inúmeras vezes em promessas. Não há muitos anos, estamos a falar há 30, 40 anos, ainda as pessoas vinham à procissão carregadas com sacos de cereal, como pagamento de promessas à Senhora. Inclusive, traziam as juntas de bois na própria procissão. Há histórias ainda mais antigas que nos relatam a vinda de rebanhos na procissão como pagamento de promessas. E depois, todos aqueles milagres que nos dizem terem acontecido, como a história de uma cabritinha que terá subido para o andor da Senhora, como uma história de uma promessa de um habitante de Lamas que, estando uma coelha pronta para parir, prometeu um coelho à Senhora e terá nascido só um. Ora, dizem-nos os mais antigos aqui que o senhor em causa terá dito para a Senhora: pois só me deste um, agora já não no mamas. E o que a Senhora fez, pelos vistos, tê-lo-á castigado e morreu a mãe e terá morrido também a única cria que a mãe teve. Este é, de facto, um local de devoção, um local único, um local que, quando olhamos para o seu retábulo do altar-mor, verificamos o seu estilo claramente maneirista, o que contraria tudo aquilo, ou a grande maioria dos templos que nós temos na região, que são de estilo barroco. A data que era falada há pouco, 1633, deverá ter correspondido precisamente à data em que terá sido feito o retábulo-mor. Portanto, este retábulo, que será de inícios do século XVII, mostra-nos claramente um estilo de arte diferente de todo aquele que temos na grande maioria do concelho, que é maioritariamente de talha dourada barroca. Numa terra de muitos séculos, o empreendedorismo, as associações deram uma nova vida à antiga reitoria de Lamas, à antiga comenda da Ordem de Cristo. Uma delas, e uma das de maior destaque, é a centenária Banda 25 de Março, assim chamada em homenagem precisamente à grande santa da terra, Nossa Senhora do Campo, que se celebra a 25 de Março. Ora, a banda, que ainda hoje continua em atividade, tem cerca de 50 elementos. Muitas pessoas de Lamas passaram pela banda. E meia centena de elementos que inclui jovens e que inclui pessoas que vão até aos 50 e poucos anos, mas há pessoas mais velhas. Esse empreendedorismo desta terra, que terá surgido precisamente de uma zona de pastos, como ainda hoje é possível ver-se, teve também o seu tecido agrícola alterado. Numa altura em que apenas aqui praticamente se produzia castanha, o vinho e o pão, como já dito, as alterações climatéricas proporcionaram um clima mais mediterrâneo e, para lá de outras produções, desde 2018, que um conjunto de jovens empreendedores, 18 jovens de Lamas, se juntaram para criarem a Associação dos Produtores de Cerejas de Lamas. Uma associação que produz uma quantidade enormíssima de cereja que é distribuída, que é vendida e em relação à qual também já surgiu a própria Feira da Cereja de Lamas, que dá um dinamismo completamente distinto a esta terra com 8 séculos de história, cheia de património, cheia de figuras, cheia de personalidades. Mas não é só o tecido associativo, é também o tecido empresarial que demonstra o empreendedorismo das gentes de Lamas. Vamos conhecer algum desse tecido empresarial.
Terras de empreendedores inevitavelmente ligados às atividades agrícolas e pecuárias. Um destaque para um jovem empreendedor, 25 anos, Tosé Vilafranca, que não há muito tempo iniciou um projeto de produção de queijo artesanal com a particularidade de o leite ser todo proveniente de rebanhos de ovelhas que já vêm do seu avô. Lamas também tem o seu queijo artesanal, não obstante o seu nome ser queijo Bornes. Mas, por falarmos em pecuária e agricultura, lembramos-nos da gastronomia transmontana. E Lamas e a gastronomia transmontana são inseparáveis do restaurante Panorama. Há mais de 4 décadas, ligado à restauração, num ponto fulcral, perto do antigo IP4, da antiga Nacional 15. Hoje faculta-nos as iguarias transmontanas, desde os enchidos à alheira, a linguiça ou a posta à mirandesa. E as iguarias não terminam por aqui, porque outras coisas há para experimentar na restauração do concelho de Macedo Cavaleiros, nomeadamente no restaurante Panorama. Mas nem só de gastronomia, agricultura e pecuária vive o empreendedorismo de Lamas. Outras atividades vão empurrando os jovens. Desde 2004 que um jovem lamacense tomou em mãos um projeto inovador na área da engenharia e da arquitetura, dando seguimento à sua formação. De Lamas também surgem empreendedores em áreas tão distintas como esta, muito bem representada pela Topoléu. Em pleno Geoparque Terras de Cavaleiros, estamos em Terras da Senhora do Campo. Terras com história, património, com gente, com tradições, com empreendedores e com figuras. Este é o primeiro Abondadi um Cibinho e o Azibo aqui tão perto.